Pesquisas realizadas por diversos pesquisadores nas áreas que diz respeito ao desenvolvimento humano, para ser mais específico, a psicologia ou estudo da mente humana e suas limitações, nos leva a refletir sobre uma pergunta: o que leva homens a ser tão diferentes uns dos outros em determinadas áreas e por que a cadeia de pensamento se limita para alguns e se expande para outros? Qual a diferença entre este ou aquele, se todos somos feitos à imagem e semelhança de Deus, o precursor de todas as ciências? Um estudo feito por um brilhante cientista e médico psiquiatra determinou que a diferença está na maneira em que cada pessoa organiza suas ideias, e ainda é comprovado cientificamente que em momentos de tensão, nosso cérebro tende a ficar inerte, ativando um gatilho que é chamado pelos estudiosos lei da sobrevivência a qualquer custo, ou seja, você luta ou você foge. Um dos homens de maior destaque do século XX, chamado Albert Einstein, foi um dos maiores cientistas que revolucionou a maneira pelo qual vemos o universo e suas leis, e uma coisa nos chama a atenção, pois como que descobertas feitas por ele há mais de 100 anos, hoje norteou a ciência e contribuiu para descobertas da atualidade sem precedentes. Segundo os especialistas no assunto, Einstein conseguia de maneira espantosa organizar seus pensamentos, combinado com sua extrema capacidade de concentração, e de forma sistemática mantinha o foco em seus projetos e não perdia a linha de seu raciocínio. Mas este mesmo renomado cientista e gênio da física de grande destaque em seu tempo, também tinha suas mazelas, e uma delas era a dificuldade de lidar com problemas familiares ou pessoas, e um deles foi o abandono de seu filho Edward Einstein, que aos 20 anos de idade foi diagnosticado com esquizofrenia, onde passou por mais de 3 décadas internado em hospitais psiquiátricos, onde seu pai o viu apenas uma única vez após ser hospitalizado. Podemos deduzir que o grande Einstein compreendia mais das coisas que estavam ao seu redor do que aquelas que estavam dentro do seu próprio ser, onde não compreendeu que de nada adianta conquistar o primeiro lugar no pódio dos gênios se primeiro não se colocar no lugar do outro e nem mesmo demonstrar compaixão pelo próprio filho. Como e porque o grande gênio do século XX, que resolvia ou criava equações complexas para responder através delas determinados problemas e por outro lado se comportava de maneira desumana e sem empatia, mesmo para com o próprio filho, onde ele mesmo disse: meu filho é o único problema que não tem solução. Em um artigo postado no site do agora.folha.uol em 2012 por um renomado físico e biólogo alemão que fez uma biografia do gênio da física e descobriu que Einstein era um homem que tinha interesses obsessivos, dificuldade de comunicação e problemas para se relacionar. E se formos nos aprofundar em pesquisas sobre personalidades de vários homens de QI elevado ao longo da história e que mudaram o mundo pela maneira de pensar, vários tinham os transtornos de personalidade e falhas, e assim como nós, que também em algum momento em nossas vidas somos afetados por problemas emocionais, mostrando e comprovando que os homens, pela sua liberdade de expressar e criar, comprova que não somos melhores que ninguém e que a vida é muito frágil e que a qualquer momento o tempo pode virar contra nós, nos deixando impotentes para soluções de determinados problemas, sendo comprovado que inteligência e fragilidade emocional são coisas bem distintas e que ser um gênio não os torna superiores e que não nos livra da sombra da morte. Mas no vasto teatro da história da humanidade, podemos encontrar um homem que surpreendeu o mundo e deixou um marco durante sua existência e trajetória, e por onde passou, multidões se alimentavam de suas sábias palavras, e para todos existia um conforto que o mundo não podia dar.
Era amigo de todos e não fazia distinção de pessoas, pois seus olhos contemplavam a beleza de coisas grandes e pequenas, e em seu coração tinha espaço para todos, onde cegos, leprosos, prostitutas e as mais diversas naturezas humanas não o atormentavam. Era extremamente resiliente, diferente do gênio da física, que abandonou seu filho à sorte do mundo. Cristo foi o homem que mais se destacou na história da humanidade e foi o mestre da psicologia e que se tornou objeto de estudo e intriga estudiosos no mundo todo, pois como um homem poderia contagiar as pessoas de maneira impactante, vibrante ao ponto de alguém deixar tudo, inclusive bens materiais, riquezas, família, tudo que pessoas comuns tinham. A partir do momento que receberam seu chamado, tudo que eles possuíam se tornara apenas matéria perecível, e o que ele tinha para oferecer era algo excepcional e que os levaria além da compreensão humana, numa viagem para dentro de si mesmos ou para dentro de nós mesmos. O cientista médico e pesquisador Dr. Augusto Cury descreve a pessoa de Cristo em seu livro O Mestre Inesquecível. Nele, o Dr. Augusto detalha de maneira fascinante a personalidade do homem que mudou o mundo e que Jesus Cristo foi um homem extraordinário e que não pode ser fruto de uma obra de ficção, pois não cabe no imaginário humano. E aqui vamos relatar em um dos seus feitos que somente homens com aptidões subhumanas conseguiriam fazer tal realização. Um dos atos mais intrigantes e extraordinários foi naquela noite que estava próximo da sua traição e já sabia que seria crucificado. Teria uma das mortes mais terríveis que um ser humano poderia imaginar, senão a única, com requintes de crueldade que levaria pânico a qualquer homem mais centrado emocionalmente que poderia existir. Mas, ao contrário do que se poderia pensar, ele naquela noite sentou-se à mesa com os 12 apóstolos, sereno e calmo como a mais suave brisa que se pode imaginar. Conversou com todos e de maneira centrada não demonstrou terror pelo que ele esperava. Não se deixou levar pela emoção e não perdeu a linha do seu raciocínio, onde passou em detalhes as suas últimas instruções e que ele estava predestinado ao maior escárnio de um homem justo que se tem relato na história da humanidade. Dr. Augusto contextualiza em seu livro e diz que não existe homem igual a Cristo e que realmente ele existiu. Ele é ateu convicto, após estudar a mente e a personalidade do grande homem e fundador do cristianismo, descobriu que o fim de um homem não se acaba na solidão do fundo de um túmulo e que realmente existe algo após a morte e que Deus não é fruto de uma imaginação fértil. Cristo marcou de maneira extraordinária e continua transformando a vida de milhões de pessoas em todo o mundo. E nem mesmo a ciência, com todas as suas competências e estudos sobre assunto relacionado a Jesus, consegue borrar a história do homem em que podemos dizer sem sombra de dúvidas: ele existiu e é o Filho de Deus. Em um dos seus mais belos discursos, ele testifica: não vos deixarei órfãos, estou convosco e voltarei para vós. Palavra que revigora as nossas forças e nos dá coragem de continuar lutando, e que aquele que está conosco é mais forte do que aquele que está no mundo.